Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amado ouvinte do nosso programa Oração da Manhã, aqui da nossa Diocese de Formosa, e você também que reza conosco, que nos acompanha de outras localidades. Hoje, segunda-feira, dia que a Igreja recomenda a nossa oração pelo sufrágio dos mortos. Nós temos essa piedade católica em cada dia da semana. A segunda-feira nos envida esse convite, esse cuidado, este zelo pelas almas que padecem no purgatório. Quero, neste momento, pedir ao Senhor que nos ajude a conquistar a nossa humildade, nossa valentia interior, para construirmos dentro de nós toda uma gama de fortaleza arraigada na humildade. Não é à toa que a Igreja nos pede, na segunda-feira, a meditação sobre os mortos, a visita ao cemitério. Eu cresci vendo meus avós que visitavam o cemitério na segunda-feira, na cidade de Campinorte. Não sei se hoje ainda continua esse costume naquela cidade onde cresci, onde praticamente nasci e cresci. A gente tinha esse testemunho de uma presença bonita do povo no cemitério às segundas-feiras, rezando o terço, colocando uma vela em homenagem à fé para queimar ali no pé do cruzeiro, junto a um túmulo, uma atitude belíssima de quem realmente se coloca dentro desse projeto da caminhada com Cristo neste mundo. O cristão vive essa graça de tornar o seu interior um local de bons pensamentos, educando os sentidos para que eles não joguem dentro da sua vida interior as maldades que esse mundo quer inocular em nós através exatamente dos sentidos. O cristão está no mundo, mas não é do mundo, e procura esta configuração da sua vida às virtudes do Senhor Jesus. Cristo deve ser para nós o centro da nossa existência, como o centro da nossa família, da Igreja e deste mundo. Estamos nos preparando para a celebração da solenidade de Cristo Rei no próximo dia 26. Estamos dentro desta novena, inclusive aqui na nossa paróquia Cristo Rei de Formosa, para celebrar esta solenidade tão importante em que nós vamos dizer: Viva Cristo Rei! É nosso Senhor que exerce na nossa vida um reinado espiritual que nos leva realmente a esta configuração a Ele e a pertencermos ao seu reino. A Igreja é a expressão viva do reino de Deus, pois na Igreja nós temos o anúncio da palavra, temos os sacramentos, temos a vivência comunitária da fé, que fortalece em nós, dentro de nós, os aspectos prefigurativos da graça divina, que nos leva realmente a esta união de nossa alma com o profundo de Deus. Nossa mente deve ser não um laboratório de maus pensamentos, mas pelo contrário, nossa mente deve ser esse jardim irrigado pela graça de Deus que faz florescer as virtudes. A virtude do arrependimento, a virtude da humildade, da mansidão, enfim,
todas estas belíssimas virtudes que a Santa Igreja de Deus nos oferece como base teórica de compreensão a partir do catecismo do que deve ser a nossa vivência neste mundo. É claro que um pagão vai dizer, não, eu não quero isso, pois é tão bom ser pagão, a gente poder fazer tudo que a carne nos instiga a fazer. Os vícios, a bebida, os prazeres dos sentidos, são coisas tão boas que eu não abro mão disso. O pagão vive para estas realidades. Ele vive do estômago para baixo. É a comida, é a bebida, é a sexualidade, os prazeres mundanos. Essas realidades tão torpes e pobres que não são capazes de edificar a pessoa no aspecto mais profundo que deve ser a sua vida, que é a configuração a nosso Senhor. Daí que o mundo acha muito esquisito os santos. Quando a gente fala da vida dos santos, o mundo acha estranho. O mundo não gosta. O mundo sente um arrepio quando nós falamos daquilo que os santos viveram em profundidade em suas vidas. E os santos são para nós as testemunhas que foram fiéis a nosso Senhor, fiéis à sua palavra, à sua tradição, e que dá para nós esta consciência que a santidade não é algo longe, distante de nós, está próxima de nós. Os santos foram de carne e osso como nós, mas com uma diferença. A mente de um santo, ela é uma mente onde orbita a graça de Deus e os bons pensamentos, os bons sentimentos, onde se refuta a intromissão venenosa do pecado e de todas as misérias que nós conhecemos neste mundo, que nos afasta de Deus e que trai a nossa consciência e nos leva ao desespero do pecado, pois o pecado tem um salário, como diz o apóstolo Paulo na Romanos capítulo 8, versículo 23. O pecado tem um preço, tem um salário, que é a morte, enquanto que o Cristo vivo, ressuscitado, nos deu o garante da vida. Ser cristão é algo belíssimo, embora não seja tão fácil. É agradável, espiritualmente falando, mas pesado do ponto de vista do nosso corpo. Daí a necessidade da gente vigiar. A santidade se adquire nesta permanente busca da humildade, da mansidão, da renúncia aos vícios e da acolhida às virtudes que modelam a pessoa humana, de forma que ela dá os seus passos e realiza a sua caminhada nesta terra, seguindo os passos de Jesus, os passos de Nossa Senhora, enfim. Esse é o nosso caminho. É um caminho que não é tão fácil, que a gente precisa realmente, com oração, com meditação, com a caridade, com a prática do bem, entender que esse chamado de Cristo, de Deus, a que nós sejamos santos, passa por estas meditações, por estas concepções e por uma retomada da nossa consciência numa singular unidade com nosso Senhor, numa abertura permanente ao Espírito Santo que nos concede a graça para alcançarmos a nossa salvação e a verdadeira vida em Deus. Vamos com coragem buscar sempre a nossa conversão. A antífona de entrada da Santa Missa de hoje nos presenteia com Jeremias 29:11. Meus pensamentos são de paz e não de aflição, diz o Senhor. Vós me invocareis
e hei de escutar-vos, e vos trarei de vosso cativeiro de onde estiverdes. É uma palavra muito forte para nós nesta manhã de segunda-feira. O profeta traz uma inspiração profunda que nos faz ver como que deve ser a mente de um santo. Os pensamentos que formam a compreensão, essa cosmogonia dentro da nossa cabeça, essa capacidade de ver o mundo, as realidades, devem estar marcados por pensamentos de paz e não de aflição. Os pensamentos de paz, eles são frutuosos e obedecem a esse querer do Espírito de Deus em nós. Aí você pensa no pensamento de um terrorista. Jamais vai ser isso. Ele não quer paz, ele quer morte, ele quer sangue. Ele é afliccionado pela existência do outro que precisa ser destruído, precisa ser destronado. É horrível pensar nisso. É uma mente doentia, mente capta, terrível, que não tem nada de paz. A pessoa do mundo, a pessoa errada, a pessoa que vive no crime, que vive numa vida destinada somente ao mal, ela é carregada de aflição e de ausência de paz. Vós me invocareis e hei de escutá-lo. Aqui é a voz do pecador, da pessoa que ouviu falar de Jesus, que ouviu falar do reino, e ela começa a invocar a Deus. Eu não dou conta, Senhor, sozinho não consigo. E aí, essa promessa do profeta tão bonita, e vos trarei de vosso cativeiro de onde estiverdes. Que cativeiro é esse? O calabouço do pecado. Um pai de família que entra num calabouço de pecado, de adultério, de prostituição, um jovem que entra no mundo das drogas, no mundo do tráfico, vai vivendo esse calabouço de tristeza, é um cativeiro. O mundo oferece muitas coisas bonitas, mas são trapaceiras. As coisas que o mundo nos oferece são trapaças perigosíssimas, que nós precisamos estar atentos para não cairmos nelas. O mundo desenha as suas chamativas na nossa vida com bastante cores, bastante agradáveis. Mas quando a alma mergulha nas chamativas do mundo, isso a gente aprende com os santos, ela começa a viver o tormento, o aprisionamento. E o demônio vai sempre dizer, não, você tem que ir mais a fundo. Se você usou apenas um cigarro, agora você vai usar a maconha, depois ele vai te pedir para usar a cocaína, o crack, até as drogas sintéticas mais violentas e brutas que o mundo contém. Ah, você viu uma pornografia, mas agora você vai fazer isso ao vivo, você vai procurar esse mundo e de repente a pessoa já está dentro de uma prática tão horrorosa de prostituição que nem ela mesma se conhece. Portanto, meu dileto ouvinte, vamos deixar que a nossa mente seja povoada pela paz, a harmonia, a bondade e o amor que vem do Espírito Santo. Amém. Senhor, abençoa nossa mente, tira de dentro de nós a confusão mental. Abençoa o ouvinte que está com dúvidas de fé, porque escutou uma pessoa estranha de uma seita, de realidades que não são cristãs. Tira, Senhor, de dentro de nós o apavoramento e nos dê a harmonia, pensamentos de paz, de amor e, sobretudo, a humildade que nos faz crescer com Teu Filho Jesus no sacrifício da paixão. Cura, Senhor, o ouvinte que já está com a mente carregada de coisas tão tristes, inclusive pensamentos de suicídio. Livra-nos do mal, Senhor, e nos dê uma mente de paz, assim seja.
Pela intercessão de Nossa Senhora da Boa Morte, seja abençoada a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha um dia abençoado e até à noite, às 21 horas, aqui no nosso canal do YouTube, com a Escola da Fé Eclésia Santa e a Oração das Completas. Participe conosco hoje, às 21 horas. Fique em paz.